Fala galera, saudações, que é o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa, e a gente vai tratar hoje de um assunto em redação. Na verdade, a gente vai dar continuidade à coesão por articulação, parte 2. A gente já teve uma super videoaula aí com a introdução desse conteúdo, que a gente vai desdobrar agora. A gente vai começar analisando alguns problemas, como a gente fez da outra vez. A gente analisa problemas da coesão por articulação para a gente buscar as soluções. Iniciaremos por algumas estruturas de paralelismo. Vamos dar uma olhada. Quando uma estrutura irregular ocupa o lugar de uma estrutura repetitiva, há quebra de paralelismo. Ou seja, quando você diz, seja hoje ou amanhã irei visitá-lo, você tem um problema e você está quebrando a estrutura pela irregularidade. Se você começou usando a locução conjuntiva seja uma coisa, você precisa continuar com seja outra. Então, ou você usa ou seja. Essa é uma quebra muito frequente, principalmente quando a gente tem o caso de uma frase muito longa. Eu, de propósito, nesse exemplo, coloquei uma frase curtinha para você entender a lógica, mas fique atento que em estruturas mais longas é comum que se cometa esse deslize. Um outro problema ainda mais difícil da gente identificar é quando essas estruturas de paralelismo, elas usam o conectivo correto, ou seja, você mantém o paralelo correlato, só que o termo que vem subsequente, você muda. Você começa, por exemplo, seja um substantivo, e aí depois você diz seja, e aí você coloca um verbo. Ou seja, você constrói uma estrutura que começa com um substantivo e você constrói a segunda começando por um verbo. Isso é quebra do paralelismo, porque a concepção de paralelismo é você manter a estrutura sintática também. Então, vamos olhar como é que isso acontece aqui nesse exemplo. Olha lá, por terem o mesmo valor sintático, os consequentes desses pares devem apresentar a mesma forma, o que nem sempre ocorre, como se vê na passagem abaixo. Ele está dizendo o seguinte, o consequente das estruturas. Então, olha lá, ele usa alguns e depois outros. Essa é a estrutura. Com o aumento da criminalidade no Brasil, a população busca reagir. Alguns, de maneira irracional, tentar fazer justiça com as próprias mãos, enquanto outros acreditam que a redução da maioridade penal contribuiria para amenizar esse quadro. Vejam bem, alguns e outros formam a estrutura. Só que após alguns, ele usa de maneira irracional. E após outros, ele traz um verbo acreditam. Essa mudança de classe gramatical condena essa oposição. Então, é preciso manter a mesma estrutura sintática para que tenha correção na sua estrutura. Um defeito que fica evidente nessa estrutura e que você também precisa tomar cuidado é que ele, quando diz alguns fazem isso enquanto outros fazem aquilo, ele prepara para uma noção de oposição, como se uma coisa fosse oposta à outra. Mas, na prática, ele acaba realizando uma adição de informações. Então, isso também está errado, ou seja, o conectivo não condiz com o sentido da estrutura. Então, precisamos ficar atento com a forma e com o significado. Outro exemplo desse caso é esse aí, olha só. A internet atraiu um número significativo de adeptos por todo o mundo, tornando a escrita não só um dos principais meios de interação, como também ampliou o acesso das pessoas a esse tipo de linguagem, mesmo que seja por meio de um teclado e não através de um mouse. Aqui você tem o não só como também, estrutura paralela é muito útil para a sua dissertação argumentativa, só que ele diz não só um, dois, como também ampliou. Novamente, ele cria uma estrutura e quebra essa estrutura com o verbo. O ideal seria ele manter o verbo. Poderia usar, por exemplo, não só tornando um dos principais meios de interação, como também ampliando o acesso das pessoas a esse tipo de linguagem. Uma correção simples e eficaz para esse tipo de problema.
Esses problemas costumam ocorrer porque a gente não fica ligado em todos os tipos de coesão que a gente precisa analisar, que a gente precisa tomar cuidado. A gente costuma achar que a coesão é somente entre um parágrafo e outro, né? A gente está muito viciado em ficar buscando o conectivo para introduzir o parágrafo, para relacionar um parágrafo ao parágrafo anterior, e acaba esquecendo que a coesão precisa existir em 3 níveis diferentes. Ela vai relacionar parágrafos, mas ela vai relacionar também frases dentro de um parágrafo e vai relacionar o próprio parágrafo. Vamos ver quais são esses tipos, porque tem um nome, né? Saber o nome costuma ajudar a gente a dominar melhor o conteúdo. Vamos olhar. Vamos lá, então. A gente tem aí a coesão intrafrasal, interfrasal e interparagrafal. Os nomes são autoexplicativos. A coesão intrafrasal, os elementos de uma frase não podem ser apenas colocados lado a lado. É necessário haver um elo gramatical entre eles, dentro de uma mesma frase. Portanto, você precisa tomar cuidado com os termos que serão postos e as orações para que haja conexão entre elas. A coesão interfrasal, entre uma frase e outra, dentro de um mesmo parágrafo. Então, olha lá. Os períodos do parágrafo de desenvolvimento não podem ser apenas colocados lado a lado. É necessário haver uma ligação gramatical entre eles. E, por fim, no nível interparagrafal, ou seja, uma relação entre os parágrafos de desenvolvimento não podem ser apenas colocados um após o outro. É necessário haver uma conexão gramatical entre eles. Então, intrafrasal você usar mecanismos de articulação dentro de uma frase, interfrasal entre uma frase e outra, interparagrafal entre um parágrafo e outro. Se você estiver atento, então, a essas relações, certamente você vai conseguir dar mais coesão ao seu texto inteiro. Mas vou mostrar um exemplo aqui para você de qual é qual elemento aí dentro de um texto. Vamos ver. Vamos lá, ó. O cinematógrafo é, antes de tudo, entretenimento. Todavia, leva os indivíduos à catarse também. Tal processo psicológico é alcançado na pós-modernidade por processos semelhantes aos das tragédias gregas. De fato, identificando-se com um personagem e projetando-se nele, mediante uma dramatização verossímil, é possível libertar tensões socialmente adquiridas. Isso produz indivíduos mais preparados para a convivência social, visto que foram humanizados por tal prática. Galera, o antes de tudo relaciona esse parágrafo aos demais. Veja que no lugar de aparecer no início, que poderia, né, antes de tudo, o cinematógrafo ele jogou para o meio. É uma estratégia de estilo interessante. Você coloca ele no meio da frase, entre vírgulas, no lugar de colocar no início. Aí você modifica um pouquinho aquela estrutura de iniciar o parágrafo sempre com conectivo. Já os conectivos sublinhados, ou os trechos sublinhados, mostram aí o todavia, um processo de coesão intrafrasal e o tal processo psicológico interfrasal. O de fato, o interfrasal, o nele intra. Isso, inter, visto que tal prática intra. Então, você tem aí uma série de elementos que são necessários para a fluidez do seu texto.